Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos te perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com muita alegria, né, a festa de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Né? Rezar Santa Dulce, temos a alegria de poder rezá-la hoje de uma maneira muito festiva, né? E pedir a sua intercessão, né, por todas as pessoas que sofrem. Rezar Santa Dulce, como estava dizendo, é reavivar a chama do Evangelho que foi colocada em nossa terra. Não podíamos lembrar de outra maneira. Uma mulher que soube nascer num berço católico, né? Nasceu com o nome de Maria Rita, né? Teve a sua formação católica no berço com seus pais. Quando se forma no magistério, quando o pai fala para ela, né? Tu quer o anel de formatura? Ela fala: não, né? Eu não preciso do anel, eu quero cuidar dos pobres. É uma menina que desde o começo, desde criança, tinha um carinho especial por aqueles que não tinham voz e nem vez dentro da sociedade. E muitas das vezes ela foi criticada, né, no seu texto, que foi até lido no dia da sua, de maneira bem particular, dentro da sua canonização, foi proclamado, dizia bastante sobre esta realidade. Muitos a criticavam, muitos diziam que ela estava exagerando, né, muitos diziam que ela estava viciada nessa realidade da pobreza. E ela falava: pouco importa do que falam de mim. O importante é eu encontrar Deus nos pobres. Assim ela falava. O importante é encontrar Deus nos pobres. Uma expressão bonita para dizer assim, colocando de modo também mais assim, mais de uma maneira bem evangelizada, é muito importante encontrar Jesus abandonado, que está ali abandonado nas sarjetas das ruas, que está ali debaixo
dos viadutos, que está nas suas casas de madeiras ou de latas enferrujadas. Ali está Jesus, ali está Deus, no qual nós temos que amar. É assim que ela falava, por isso que ela dizia, né, dá alguma coisa para os meus pobres. Ela recebeu, muitos também criticaram ela, porque sendo uma religiosa, estava mais na rua do que no convento. Né? Ela tinha recebido ordem da sua madre superiora, para poder fazer o seu apostolado. Por isso que ela dizia que ela tinha a vocação religiosa, mas o seu carisma eram os pobres, no qual ela vivia, ela trabalhava por eles, lutava por eles, brigava por eles. Não porque ela queria ver uma forma cômoda, ela dava o básico, o necessário, ela pedia o básico e o necessário para essas pessoas, mas acima de tudo, ela trazia a essas pessoas a dignidade de ser gente, de ser pessoa, que estava perdida pela pobreza ali colocada. Né? E ela fala nos depoimentos dela que ela tinha vontade de gritar, né? De gritar alto, quando ela via tanta pobreza, e do lado da pobreza tanta riqueza, tantas pessoas passando e não enxergando aquela realidade, e diante daquela realidade virando o rosto. Lembra também, essa frase lembra também uma expressão tão forte que nosso Senhor viveu. Tão desfigurado estava, indo para o Calvário, que diante dele se virava um rosto. Diante da realidade a gente se vira o rosto. Quantas vezes na nossa dinâmica social, política, até mesmo religiosa, a gente vira o rosto às realidades do Evangelho. E tudo colocamos, praticamente que nivelamos, né, de uma maneira muito triste, sobre relativizando todas as coisas. É fácil. E ela mesmo, Santa Dulce dos Pobres falava, ela mesma falava, são palavras dela, ela mesma falava, é muito fácil você julgar um pobre por ele ser pobre. Viva a pobreza. Né? Quantas pessoas falavam, nossa, você quer tudo para os pobres? Ela falou assim, se coloque no lugar dos pobres e veja se você não quer tudo. Olha que interessante. Essa mulher tinha força, ela tinha coragem, ela não tinha saúde, mas ela tinha o espírito evangelizador, ela tinha Jesus Cristo com ela. E ela falava uma coisa importante, ela falava nessa experiência mística com Jesus Cristo, né, nessa dimensão da sua oração, da sua comunidade, ela falava, olha, se eu ficar doente, eu tenho família, eu tenho a congregação, e os pobres vão ter o quê? Vão ter quem para eles? Eles têm que ter a gente, cada um de nós. E ela falava de uma maneira muito particular sobre essas ações. Por isso era uma mulher midiática, não tinha medo de estar ali diante da mídia, mas não tinha medo de estar diante das autoridades dizendo, eu preciso ajudar os meus pobres. Olha que ação bonita dessa mulher. É uma mulher corajosa, corajosa porque Deus sofria com ela. Essa era a expressão que ela falava. Ela deixava bem claro isso. Se eu sofro, não sofro sozinha, porque Deus sofre comigo, porque foi por isso que Ele me chamou. Ele me chamou para enxergá-lo no rosto do mais desvalido. Ele me chamou para encontrar aquele que está ali jogado, destruído, desencontrado. Ele me chamou para encontrá-lo. A gente pega a leitura de Tobias, fala bastante sobre essa expressão. Se vocês ouviram bem a palavra de Tobias, vai falar bastante sobre essa fortaleza, de ir ao encontro dessa realidade difícil. Se pegarmos a carta de São Paulo, fala da mesma existência, porque você tem que encontrar o amor, e o amor muitas das vezes não está nos prazeres temporais que a gente encontra na vida. O amor está além desta realidade. Olha que ação importante, porque os prazeres temporais, eles têm começo, meio e fim. O amor é eterno, o amor é para todo sempre. E quem encontrou o amor, encontrou o tesouro. E quem tem o tesouro, ali está o seu coração. Olha que expressão forte. É uma dimensão bonita. E a gente pegando também o Evangelho, que o nosso irmão Mateus escreveu para a gente, para a comunidade e também para nós, vai mostrar bastante essa expressão bonita, que Jesus Cristo fala sobre a dimensão, ali começa primeiro uma dimensão de colheita. Vamos separar as ovelhas boas das ovelhas não boas, vamos ver quem é justo e quem não é justo, mas no final ele fala as frases que são
não são frases prontas que a gente usa no cotidiano, mas são frases que saem da boca de Deus, do âmago de Deus. Estive pobre e não cuidastes de mim. Estava doente, não cuidastes de mim. Estava nu, não cuidastes de mim. Estava na prisão, não cuidastes de mim. Lógico, ali está dizendo, o texto diz, estava nu e não me vestiste, estava com fome e não me destes de comer. Estava nessa realidade e você não me encontrou. Santa Dulce nos ensina uma coisa bonita. Às vezes a gente pode ter tudo e ser a pessoa mais pobre do mundo. Porque a gente pode ter tudo o que nos favorece e somos pobres de Deus. Essa mulher, ela vendeu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha por causa de um tesouro. E ela encontrou esse tesouro. E ela não foi desamparada por nada. A mesma coisa digo a vocês, irmãos e irmãs que aqui estão, a você, irmão e irmã. Onde está o teu tesouro? Se a gente pegasse também, serviria para o texto de hoje aquela parábola do comprador de pérolas preciosas, que vai, que acha uma pérola preciosa, vai lá, vende tudo que tem por causa daquela pérola preciosa, porque ela é o seu grande valor. Dulce abdicou-se de tudo para viver o seu grande tesouro. E aonde estava o seu tesouro, ali estava o seu coração. E o seu tesouro, para muitas pessoas, era chamado de pobres, pobreza. Esse foi o seu maior tesouro. Ela podia ter tudo, sua família tinha, sua família até hoje tem, uma forma digna de vida, graças a Deus, mas ela abriu mão de tudo, até mesmo dos bens da congregação, porque ela podia ficar muito bem dentro da sua congregação, bonitinha e feliz. Ela abdicou-se de tudo para viver o Evangelho na prática. Estava ali naquela realidade, tu me encontrastes, Dulce. E um modo mais bonito de dizer, vendi tudo por causa desse tesouro. Abdiquei de valores meus, dizia ela, de coisas que eu gostaria de ter, para algo maior, me encontrar com os pobres. Que Santa Dulce possa interceder por nós. Era uma mulher que foi formada, trabalhou no seu magistério, educou muitas crianças, dentro da própria congregação. Uma mulher que soube também viver e cuidar dos enfermos. Não foi enfermeira, mas foi cuidadora. Então, rezar por todos os cuidadores, enfermeiros, médicos, que junto com Dulce souberam encontrar Jesus abandonado. Ela fundou o Hospital Santo Antônio. Olha que riqueza que essa mulher fez para toda a nossa igreja. Hoje nós também rezamos os nossos irmãos falecidos, Ricardo Baltazar Harada, e também por Maria do Carmo. O que é rezar o sétimo dia nessa proporção, nessa dinâmica litúrgica que nós estamos vivendo? Hoje rezamos Santa Dulce. Dulce dormiu para esse tempo, despertou no céu, está descansando aos olhos de Deus. E com certeza aos olhos de Deus intercede por nós. Ricardo, Maria, também tiveram o seu tempo, viveram o Evangelho ao seu modo, percorreram a corrida da sua história, guardaram a sua fé. E hoje, para eles, está guardada a coroa da vitória. Sétimo dia quer dizer celebrar não 7 dias de morte, mas celebrar a vitória, a certeza da vida, a alegria do céu, a alegria dos anjos e dos santos, entrar na alegria da eternidade. Um dia nós também entraremos nessa graça, teremos essa graça e entraremos nessa glória. Como entraram os santos, como entram também os nossos irmãos. Que a gente possa hoje celebrar não tristeza, saudades do céu. Quem ama não fica triste, quem ama fica cheio de amor. E cheio de amor faz festa. Por isso que nós rezamos os santos. Quando fazemos memória de um santo que morreu, Santa Dulce. Fazemos a memória de um santo que foi ao céu, nós não rezamos a perda do santo, a perda daquela pessoa que fez tão bem na terra, porque muito mais bem faz no céu. Nós fazemos festa porque rezamos o amor é Cristo. Celebramos o amor porque amamos a pessoa no amor maior que é Jesus Eucaristia. Olha que grandeza. Então hoje rezar Maria do Carmo, hoje rezar Ricardo Baltazar Harada, não é rezar a perda e o sofrimento,
mas é rezar o amor que é a Eucaristia, o amor que está no céu. Quem reza o amor não perde, ganha sempre. Que os nossos irmãos lá diante de Deus, do ladinho, bem do ladinho de irmã Dulce, possam interceder por nós, possa dizer como é bom o céu, façam acontecer o céu na terra. Que pena que eles não podem dizer isso para a gente, né? Quem está no céu não pode descer na terra e falar com a gente, quem já se foi. Mas que a gente pudesse ouvir deles essa alegria. Faça o céu na terra, ame sempre. Faça o céu na terra, se doem no amor. Não fique preso em valores que não nos traz alegria. Que a gente possa rezar sempre. Se pudéssemos escutar Ricardo, Maria, com certeza falariam conosco as mesmas palavras de Santa Teresinha. Não se preocupem comigo, hoje eu entro na vida. Dulce fez a alegria de Deus na terra, muito mais é alegre no céu, que possamos viver também a nossa santidade. E a irmã Dulce falou uma coisa importante, num dos relatos de irmã Dulce, quando ela fala isso que estava comentando a comunidade nessa homilia, ela dizia da Eucaristia: quando recebi pela primeira vez a Eucaristia, percebi que dali em diante estaria unida a Ele, e Ele unido a mim. Seríamos uma coisa só. Olha que alegria uma criança meditar isso. Que a gente também hoje possa, nessa Eucaristia, pensar um pouco nessa ação. Eu recebo Jesus na Eucaristia. Ele é um comigo, eu sou um com Ele. Somos uma coisa só. Não podemos nos separar. Se eu sofro, Ele sofre comigo. Se eu me alegro, Ele se alegra comigo. E se Ele se alegra, eu sou feliz. Senhor, tá bom para Ti? Então tá bom. Vamos ser felizes. Que a gente possa rezar juntos. Que Santa Dulce interceda por nós. Amém.